Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, muito bom dia para você. No Café PT de hoje a gente recebe Nádia Garcia, secretária nacional de Juventude do PT, para falar sobre o 6º Congresso da JPT que acontece entre hoje e domingo. Esse congresso chega depois de um ciclo intenso de etapas municipais e estaduais e reuniram milhares de jovens em todo o país e preparam agora o debate sobre o futuro da juventude do PT, a organização interna, as pautas estratégicas para 2026 e o papel da nova geração nos rumos do partido. Nádia Garcia, seja bem-vinda ao Café PT pela primeira vez aqui com a gente, né? Você que já é da casa, que já é uma das apresentadoras aqui, inclusive a apresentadora do Pode Tremer, né? Que vai ao ar toda quinta-feira aqui na TV PT. Mas seja bem-vinda ao Café PT para a gente falar aí sobre o 6º Congresso Nacional da Juventude do PT, né? Muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui para falar desse momento maravilhoso e ímpar para a juventude do PT, que é nosso congresso que começa hoje. Com certeza. E, Nádia, depois das etapas municipais e estaduais, agora chegou a vez, né, da etapa nacional, que então começa hoje e vai até o dia 14, né? Conta pra gente como é que foi, né, como é que foram essas duas etapas e o que esperar a partir de agora com o 6º Congresso Nacional da Juventude do PT. Olha, essas etapas foram maravilhosas e importantíssimas, né? A gente está desde agosto construindo esse congresso, fez as etapas municipais, elegeu as nossas direções municipais e os delegados que foram para o congresso estaduais, fez as etapas estaduais em todo o país, em todos os 27 estados e conseguiu eleger as nossas direções, os nossos secretários e secretárias e os delegados que chegam à Lusiânia para o nosso Congresso Nacional da Juventude do PT, onde, com representação do país todo, a gente vai discutir a política, vai eleger a nova direção, eleger o novo secretário ou secretária e preparar a juventude do PT para a reeleição do presidente Lula ano que vem. O que vocês esperam, né? O que a juventude do PT pode esperar realmente que deve sair agora no 6º Congresso? Essa geração da juventude do PT vem para o seu primeiro congresso presencial e com votação e pode esperar muito debate, pode esperar muita formulação. A gente quer pensar a política do Partido dos Trabalhadores, pensar a política da juventude do PT, que é uma juventude autônoma e consegue organizar por si mesmo seus espaços, seus debates, eleger uma direção potente para ajudar na reeleição do presidente Lula no próximo ano e fazer desse espaço também um espaço de troca, de carinho, de vivência e de construção da juventude do Partido dos Trabalhadores, que há muito tempo não se encontra presencialmente. É possível extrair, né, citar alguns dos aprendizados que foram trazidos pelas etapas municipais e estaduais também, que devem ser apresentados agora no 6º Congresso Nacional, Nádia? Com certeza, foram etapas muito importantes. Assim. A gente conseguiu construir secretarias onde não existia juventude do PT antes. Isso mostra a potência desse partido que segue se reorganizando, né, nesses municípios pequenos, inclusive no interior do nosso país. A gente conseguiu, somado aí à agenda da COP, fazer um debate muito bonito sobre meio ambiente na juventude do PT, que era um debate que ficava aquém, às vezes, da necessidade. A gente conseguiu colocar jovens mulheres no centro dos nossos debates, colocar a juventude negra no centro dos nossos debates. E a nível estadual, assim, nos nossos estados, acho que a gente conseguiu demonstrar uma unidade partidária dentre as mais diversas tendências que nós temos na juventude do PT, que fica, inclusive, de recado e de horizonte para o Partido dos Trabalhadores. É uma juventude que sabe muito bem o que quer, para dentro e para fora do partido, e conseguiu colocar isso muito presente nos debates, nas formulações e nos documentos. E traz agora para o Congresso Nacional da Juventude do PT um alinhamento de desejos, de anseios e de tarefas, inclusive, a cumprir, que mostra que esse é o momento exato para construir um evento como esse, porque a juventude do PT está preparada para se reorganizar no sentido mais profundo do que a gente tem, que é transformar a realidade da juventude brasileira. É isso aí, a juventude do PT é o futuro do partido, né, Nádia? Inclusive, esse será o primeiro Congresso Nacional da Juventude do PT realizado presencialmente, né, e com votação, presencialmente e com votação para eleger o secretário ou secretária, né, e também a direção nacional da juventude do PT. Explica para a gente como é que vocês estão esperando que seja essa votação também.
Esse é o primeiro congresso presencial e com votação em 10 anos. 10 anos. O último foi em 2015. Então, só essa geração, que é a minha geração, que já está saindo da juventude do PT, pôde participar. Né? Foi antes do golpe da presidenta Dilma. Sim. Foi antes da prisão do presidente Lula. Antes dos desgovernos que a gente passou, dessa destruição toda, da pandemia, e antes da eleição do presidente Lula. Então, muita coisa mudou de 2015 para cá. É um momento completamente novo, não é nem parecido com o que aconteceu em 2015. Sim. E uma geração inteira da juventude do PT não participou de um espaço como esse. Então, acho que isso torna esse Congresso Nacional tão bonito, porque ele é novo para a maior parte das jovens e dos jovens do Partido dos Trabalhadores, e essa votação ela vem para coroar a democracia interna da juventude do PT. Quando a gente consegue fazer congressos que formulam, debatem, constroem e elegem, a gente usa a democracia na sua forma mais viva, né? É a juventude do PT escolhendo por si só quem serão seus dirigentes para o próximo período. Muitos partidos que a gente tem no Brasil não fazem esse processo. O secretário ou presidente de juventude é escolhido pelo presidente do partido, muitas vezes em acordos políticos, ou aquele jovem que talvez não vai ser tão ousado, não vai bater tão de frente, mas na juventude do PT não. Aqui a gente escolhe quem são os nossos representantes num debate interno e muito forte, assim, que coloca a juventude do PT como centro, o que a juventude do PT quer como centro, entendendo que a pauta de juventude ela não é uma pauta secundária, muito pelo contrário, a juventude precisa ter voz, precisa ter vez e precisa tomar suas próprias decisões. Eu acho que essa é a expectativa, sabe? Claro. Conseguir colocar o Partido dos Trabalhadores dentro da sua democracia interna, que é a mais bonita que a gente tem dentre os partidos, para vivenciar o que é a potência da juventude. Você está à frente da Secretaria Nacional de Juventude do PT há quanto tempo, Nádia? 4 anos. Há 4 anos, né? O que fica de legado para você, né, como secretária nacional da Juventude do PT durante esse período? Quais foram os aprendizados que você consegue extrair desse período à frente da secretaria? Ser secretária da Juventude do PT foi realmente a coisa mais incrível que eu fiz na minha vida, assim. Eu tinha participado da gestão nacional quando o Sorriso era secretário, mas é completamente diferente, com certeza. E eu aprendi muito com a juventude do PT. Eu aprendi, inclusive, a construir outros modos de fazer política, a entender que a política ela se renova o tempo todo, tal qual a juventude. A gente tem uma base teórica no Partido dos Trabalhadores de como executar a política de modo socialista e democrático, é muito lindo, né? O socialismo democrático do PT ele nos ensina muito o modo petista de governar, o modo petista de legislar, mas a juventude segue sempre trazendo um plus a mais nisso, né? A gente vem batendo recorde de eleições, por exemplo, de jovens parlamentares, e esses jovens parlamentares apresentam um outro tipo de política. Esses jovens dirigentes vêm trazendo um outro tipo de política. Então, eu acho que aprendi muito com a juventude do PT de que um partido que tem legado, o partido que mais tem legado em política pública e transformação social no Brasil, consegue ainda assim ter uma inovação, uma renovação tecnológica de pessoal absurda, quando ele é muito bem formado. Então, claro. A juventude do PT vem para mostrar que sim, nossos dirigentes fazem coisas incríveis há muitos anos, nós temos um legado muito bonito, mas ainda assim a gente consegue transformar, renovar e criar novamente outros métodos de fazer política que podem transformar tanto quanto. E isso é legado também para um partido que não quer viver só 45, 46 anos. Precisa ser um partido centenário, porque o Brasil precisa do Partido dos Trabalhadores, e para isso a juventude está sempre à disposição. Quando a gente olha para o futuro, né, do partido, do Brasil, enfim, a gente tem aí, obviamente, né, a Secretaria de Juventude incluída, né, em todo esse processo, né, de ajudar a eleger próximo presidente e tudo mais, mas você, no papel de, até esse fim de semana, pelo menos, como secretária nacional de Juventude do PT, quais seriam os conselhos ou até mesmo as orientações, as sugestões que você daria para os próximos dirigentes, né, e também secretários do partido, da Secretaria Nacional de Juventude do PT? Olha, é um cargo que leva muito da gente, assim, cobra muito da gente, mas também nos entrega muito. Mas acho que o PT, assim como todos os espaços, precisa que a juventude seja ousada, que ela não tenha medo de pautar, que ela não tenha medo de falar, que ela não tenha medo de construir, porque o partido precisa
dessa ousadia da juventude. Ele precisa dessa coragem da juventude. As juventudes são conhecidas por isso, por ousar, por enfrentar, por transformar. Então, acho que o que eu posso deixar de mais sincero para esses novos dirigentes e dirigentes da juventude do PT é o desejo de que vocês não tenham medo. A política nos dá muito medo. Eu sou a primeira mulher preta a ser secretária nacional da juventude do PT, a primeira LGBT a ser secretária da juventude do PT. Venho do interior do estado de Goiás, então chegar aqui e ver esse tanto de gente incrível que constrói o partido há tanto tempo dá medo. Mas a gente precisa entender qual é o papel da juventude do PT dentro dessa construção. E esse papel é esse, de apresentar para o PT, esse partido que tem tantos líderes, um jeito novo, um jeito tecnológico, um jeito renovador de fazer a política, porque a política ela é cíclica, ela vai se renovando, ela vai mudando, e a juventude apresenta isso com um formato muito tranquilo, muito leve, mas que não deixa de ser responsável e ter compromisso. Então, não tenham medo de apontar, não tenham medo de dar ideia, não tenham medo de ousar, porque foi assim que o Partido dos Trabalhadores nasceu, ousando construir um partido feito pelo e para os trabalhadores do Brasil, e a ideia deu super certo. Então, não é tendo medo de apresentar que a gente vai conseguir transformar isso. Só se transforma com a coragem, e esse com certeza é o melhor conselho que eu recebi e que eu posso passar. Maravilha. Estamos conversando com a secretária nacional da Juventude do PT, Nádia Garcia, sobre o 6º Congresso Nacional da Juventude do PT, que começa hoje e vai até domingo. Até domingo. Até domingo. Isso. E está sendo em Lusiânia, né? Está sendo em Lusiânia. A gente sempre opta por fazer os congressos no centro do país, para ficar mais fácil para vir a galera do país todo. E como eu sou goiana, eu não podia deixar de fazer um congresso no meu estado. Então, Lusiânia é em torno de Brasília, super fácil para todo mundo chegar, mas não deixa de ser meu Goiás, né? Exatamente. E como que está sendo a preparação, né, como foi a preparação da chegada dos delegados, das delegadas também, né, para esse congresso, a organização, como é que foi feito tudo isso? Anderson, foi muito legal poder participar disso, porque a gente vê como o nosso país é incrível, né? Na terça-feira, a galera do Amapá pegou um barco para ir para o Pará, para pegar um ônibus, para conseguir chegar agora na sexta-feira. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil. Aqui em Brasília, a galera do Amazonas tendo que vir de avião, porque é muito difícil de descer do norte de ônibus. O Acre está desde terça-feira na estrada, junto com a galera de Roraima, que veio junto. Então, foi muito legal. A gente teve a parceria incrível da Fundação Perseu Abramo, que estava fazendo um seminário, nos ajudou com os ônibus, mas conseguimos também os estados, os nossos parlamentares, a ajuda para trazer a juventude do PT. Eu acho que isso é muito bonito. Os nossos não jovens, né, os nossos velhos, os nossos dirigentes entenderam politicamente a importância de ter a juventude do Partido dos Trabalhadores participando, e de hoje até domingo vão chegar mais de 800 jovens aqui em Lusiânia para a gente construir um congresso maravilhoso de tudo quanto é canto desse país, e a gente está muito ansioso para ver essa mistura linda que é a juventude do Partido dos Trabalhadores. Eu imagino. Agora, Nádia, qual o papel, né, da juventude petista? E aí eu falo na construção das pautas estratégicas, né, do partido para 2026, para as eleições de 2026, especialmente em temas como democracia, emprego, cultura, educação e também participação política. Essa geração da juventude do PT, ela é uma geração muito diferente das anteriores por conta da pandemia. Por conta da globalização, por conta das plataformas. Então, é um debate que esses meninos estão vivendo agora de uma forma muito diferente do que os não jovens vivem, né? A pressão sobre as redes sociais é muito maior para a juventude, a pressão sobre os empregos e o novo formato do trabalho, com essas plataformas de entrega, por exemplo. A gente tem uma juventude que vive um isolamento que é refletido socialmente, e aí quando a gente fala sobre democracia, não pode deixar de citar sobre isso também. É um projeto político
que a gente fique cada vez mais individualista, Sim. porque aí a gente se torna cada vez mais próximo ao fascismo, mas não é isso que a gente acredita. O socialismo ele é feito em coletividade, é isso que o Partido dos Trabalhadores tenta entregar quando a gente fala sobre democracia. Então é uma característica da juventude que precisa ser pautada em todas as políticas públicas que a gente quer construir. Claro. E esses meninos estão com essa disposição de apresentar. Não que a gente saiba todas as respostas, até porque nós estamos vivendo isso agora e tentando entender quais são os reflexos disso na juventude, mas é uma juventude que teve que fazer Enem online, que teve que passar 2 anos estudando por computador e que entrou na universidade, por exemplo, sem nunca ver o seu companheiro de sala, e aí agora tem que voltar para a universidade, um cenário que sempre é revolucionário na vida de uma pessoa, mas que ela passou muito tempo sem ter aula presencial e fazer essa troca, que vê o mercado de trabalho de uma outra forma, que entende as relações, inclusive, de uma outra forma. Sim, claro. Já existem vários estudos sobre como essa geração pensa a relação, o casamento, de uma forma completamente diferente das outras. Isso influi diretamente... A sociedade vai se transformando, completamente. Né? Isso influi diretamente na construção da participação social do cenário social como um todo. A gente cria o Bolsa Família porque as pessoas se casavam muito novas, tinham filhos muito novos, o mercado de trabalho era e agora nós temos que repensar isso, porque as pessoas não estão se casando tanto quanto antigamente, têm menos filhos do que nos outros momentos, então tudo isso vai ser aplicado nas políticas públicas. É verdade. E essa é uma geração que pode e deve ser pautada para discutir isso e para apresentar, junto com os estudiosos, junto com o nosso partido, soluções para a gente transformar o nosso Brasil novamente com políticas públicas que sejam agora focadas nessa nova forma digital, tecnológica e às vezes não tão coletiva de viver. E acho que a juventude do Partido dos Trabalhadores pode e deve ajudar muito com isso, junto com a juventude da CUT, com as juventudes organizadas nos outros espaços, mas é uma característica central que só essa juventude pode explicar como é que está funcionando, porque ela está começando a construir a sua vida em cima dessa nova realidade. Você falou aí também a questão das relações de trabalho, que é uma coisa que a gente consegue visualizar isso, né, todos os dias, inclusive foi aprovado nessa semana na CCJ do Senado, né, a PEC que justamente para reduzir, a PEC que reduz a jornada de trabalho para até 36 horas e também o fim da escala 6x1. Isso também é uma demanda que vem da juventude, muito, né? Muito. É uma demanda que vem, inclusive nisso, né? A gente conseguiu colocar esse jovem no mercado de trabalho, conseguiu dar mais condições sociais para esse jovem ter lazer, ter descanso, e aí a classe social muda, a classe trabalhadora muda, e eles chegam com essa nova demanda. E é engraçado quando a gente fala sobre isso, né? Era a demanda do Partido dos Trabalhadores lá atrás, que a carga horária não fosse de 48 horas ou 50, mas ainda assim fosse uma carga 6x1. Mas aí a vida vai mudando, e a gente entende que agora já não serve mais isso, porque a construção do que é a vida para além do trabalho, como bem diz o movimento VAT, entrega hoje para a sociedade, principalmente para essa juventude que entende que merece descanso, que merece tempo de lazer, que merece tempo de esporte, quer te dedicar ao trabalho de uma forma talvez que seja de home office, e isso precisa ser debatido, e se não for pelo Partido dos Trabalhadores, por quem mais seria, né? Então a gente tem que usar a juventude muito para construir essa nova forma de trabalhar no Brasil, entendendo que isso pode nos trazer, inclusive, mais democracia, porque você participa mais das questões sociais a partir do momento em que você não está vivendo só para trabalhar, mas também para se constituir enquanto ser social. Por mais vida além do trabalho, Com né? certeza. Que a gente espera. E Nádia, além do congresso do PT, do 6º Congresso, né, que acontece nesse fim de semana, o PT também prepara para 2026 o encontro de parlamentares jovens, né? Como é que essa iniciativa dialoga com o 6º Congresso Nacional do PT e de que forma a juventude eleita, né, tem marcado presença no partido? A gente vem desde 2018 batendo recorde de eleição de juventude. Isso é muito bonito, porque a política ela teve uma virada de chave, a política eleitoral, muito interessante, que é partir da representatividade para a representação de fato. Perfeito. E isso faz com que eu entenda e queira votar, por exemplo, né? Eu que sou uma mulher negra, LGBT e jovem, quero ter os nossos parceiros homens, brancos, mais velhos, enfim, dentro do parlamento, mas eu quero ver alguém que se pareça comigo, que tenha a mesma vivência que eu lá dentro também. E essa virada de chave... representada, né? Com certeza. E essa virada de chave de se sentir representada
fez com que a gente batesse recorde de jovens mulheres negras eleitas em 2020, por exemplo. Um número que a gente nunca tinha tido de jovens mulheres negras ocupando câmaras municipais em lugares absurdamente assim grandes do país. A gente teve jovens sendo eleitos com 17 anos que fazia 18, dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, conseguiu tomar posse. Muito novos, né? Sim. E isso fez com que esses jovens parlamentares do Partido dos Trabalhadores se tornasse um número muito maior e que a juventude do PT tivesse um outro posicionamento dentro do partido para discutir esses espaços também. E é uma juventude que vem da juventude do PT. Né? Não é uma juventude que entra no PT só para se candidatar, não, é uma juventude que já militava no partido desde mais novinho, 16, 17 anos, e consegue se eleger. E a participação deles e delas nesse 6º Congresso Nacional da Juventude do PT vem para trazer essa perspectiva, para mostrar, olha, a gente consegue estar nesse lugar, nós conseguimos ocupar os parlamentos se a gente se colocar à disposição de fazer isso, mas de uma forma nova de construir a representação e esses espaços. A gente brinca dentro da juventude do PT que é o modo jovem petista de legislar que a gente vem criando e tem sido muito bonito ver isso acontecer. A gente está cheio de vereador, de deputado estadual, nossas representações federais chegando para o nosso Congresso. Tem até uma informação aqui, Nádia, que o relatório da Secretaria Nacional de Organização do PT mostra que o PT elegeu 562 parlamentares municipais jovens em 2024, né? Então esse é um caminho sem volta, né? A ideia é que realmente cada vez mais em cada pleito tenhamos um número cada vez maior de jovens, porque como você falou, né? É a representatividade, é o aumento da representatividade, né? Com certeza, a gente tem inclusive histórias fantásticas de, por exemplo, Dandara e Camila Jara, que se elegeram vereadoras em 2020 e em 2022 se elegeram deputadas federais, ainda jovens. Camila Jara é mais nova que eu, então não só um caminho que não tem como voltar atrás, como só pode crescer de modos magníficos. Agora é importante as pessoas entenderem também que a gente tem que votar em jovens, mas jovens progressistas, né? Porque tem uma galera aí também que é bem conservadora que está chegando também no Congresso, né? Tudo que a gente faz e dá certo, a direita copia. É sempre isso. E eles entenderam também, a partir de 2020, essa virada de chave da política, de que agora as pessoas querem votar por essa representatividade. E aí agora eles lançam mulheres, eles lançam pessoas de religião africana, né, de matriz africana, eles lançam jovens, entendendo que essa representatividade é importante. Isso. Mas não basta ser jovem, não basta ser mulher. Tem que estar ao nosso lado na luta, né? Não basta ser uma mulher que vai votar contra aumentar a lei de feminicídio, por exemplo. Não basta ser um jovem que não entenda que a liberdade que a juventude tanto busca só vai ser encontrada na democracia e não no fascismo que a extrema-direita pratica. Então é por isso que a gente tem cada vez mais que colocar os nossos jovens candidatos, pré-candidatos nesse momento, os já parlamentares, para falar e mostrar as suas propostas, mostrar a sua cara, para a gente poder dizer que eles estão aqui, eles fazem por nós e principalmente que sempre existe uma escolha mais à esquerda e essa vai ser sempre a melhor. Mais do que eleger, ou tanto quanto eleger o presidente Lula, né, reeleger o presidente Lula nas próximas eleições, é também pensar na renovação também do Congresso. A gente precisa mudar, né, uma boa parte dos parlamentares que estão no Congresso aí que realmente votam contra todas essas pautas que são realmente de interesse da população, né, Nádia? Sim, a gente viu isso nessa semana, né? A gente chega hoje para o Congresso Nacional da Juventude do PT tomando um golpe na madrugada de terça para quarta, de forma chocante, com violência contra um deputado federal de esquerda, que foi o Glauber, e eu fiquei até brincando ontem com uma galera que já estava por aqui, que é nítido nos vídeos que passam desse momento lá na Câmara tão triste, a Camila Jara parada na frente, defendendo e gritando, com coragem e ousadia de defender a democracia, justamente mostrando que isso é o principal caminho que a gente pode oferecer e é preciso renovar também para fazer isso. Então, nas eleições do ano que vem, reeleger o presidente Lula é essencial, mas nós precisamos mostrar para eles que o Congresso não pode ser palco de golpes, não pode ser palco de maldades, muito pelo contrário, ele tem que representar o desejo da maior parte dos brasileiros e brasileiras, que é a democracia, que é viver em paz, que é viver tranquilamente, longe de uma violência tamanha como foi o que aconteceu essa semana.
Nádia, só para a gente finalizar aqui, né, essa conversa, esse bate-papo bastante agradável, inclusive, aqui com a tua presença, eu queria sempre... sempre é bom a gente dar um serviço, né, para as pessoas que estão nos assistindo. E aí, para as pessoas jovens, né, as pessoas que fazem parte da juventude do Brasil, que quiserem fazer parte da juventude do PT, se engajar, né, entrar nessa luta aí por direitos, por um Brasil mais justo, democrático, como que essas pessoas podem fazer para se juntarem realmente à juventude nacional do PT? Olha, vou fazer essa direto para a câmera, hein? Tá? Fica à vontade. Vocês, olhar no olho de vocês. Se você é jovem, tem entre 16 e 29 anos, você pode participar da Juventude do Partido dos Trabalhadores e é muito fácil. É só entrar no site do PT, ir na parte de filiação, se filiar. É tudo online, muito fácil. Para a gente estar o tempo todo com o celular na mão, gente, 5 minutinhos que está filiado no Partido dos Trabalhadores e seguir as nossas redes sociais, que lá a gente fala de tudo e fala diretamente de juventude para juventude. É @JPT Nacional. Lá tem tudo sobre o Congresso que começa hoje, mas vai ter muito mais, inclusive, para vocês entenderem o que é a juventude do Partido dos Trabalhadores, por que ela é tão legal, porque nós somos a maior juventude partidária do continente americano e como é legal ser parte da juventude do Lula. Com certeza. Muito obrigado, viu, Nádia, mais uma vez aí pela sua presença aqui com a gente no Café PT e desejo aí uma excelente, boa sorte, inclusive agora no Congresso, né, que dê tudo certo, seja um congresso maravilhoso, tá bom? E muito obrigado mais uma vez aqui. Eu que agradeço, gente, e acompanha tudo do Congresso que tá lindo. Com certeza.